E diz assim a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 18, o versículo 1. Palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Feche seus olhos, ó Deus. Te agradecemos pela tua palavra. Precisamos ouvir a tua voz. Precisamos, ó Deus, se levantar, mesmo que seja para descer. Precisamos, ó Deus, se levantar para estar no centro da tua vontade. Nesse momento, fala conosco, fala a tua igreja, fala aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, toma teu servo, me coloco nas tuas mãos como instrumento, que não saia nada de mim, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. O Senhor conhece o Maurício. Pai, subo nesse altar debaixo do chamado, debaixo, ó Deus, da tua promessa que tem se cumprido em minha vida. Assim, ó Deus, mostra, revela, direciona, Senhor, em nome de Jesus, aquilo que precisamos ouvir de ti. Em nome de Jesus assim oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Jeremias capítulo 18 é o capítulo que conhecemos, no qual Deus chama Jeremias e leva ele até a casa do oleiro. E aqui esse texto ele traz muitas riquezas. Era um momento no qual, se você olhar o capítulo 16 e o capítulo 17, os dois capítulos anteriores, era um momento no qual Jeremias está falando sobre o pecado de Judá. Deus está falando através de Jeremias sobre o pecado de Judá, ao ponto de Judá pecar mais do que os seus pais. Era um momento no qual o povo estava no pecado, com práticas erradas, com práticas pagãs, com caminhos tortos, com coisas que não agradam a Deus. E o pecado, nós sabemos, se você ler o capítulo 17, o pecado ele engana, o pecado destrói. E aqui no capítulo 18, nós vemos que Deus chama Jeremias, palavra que foi dita a Jeremias, da parte do Senhor. Você está aqui nessa noite, porque você quer, você precisa ouvir a voz de Deus. Precisamos ir a esse nível de intimidade com Deus. E Deus fala de diversas maneiras. Através da sua palavra, Deus fala através da oração, Deus fala através de homem de Deus, através de mulher de Deus, Deus fala através de pregações. A fé vem pelo ouvir. Então o pecado de Judá estava muito grande, o pecado engana, o pecado destrói, eram pior que os seus pais, diz o capítulo 16, versículo 12, vocês são piores que os seus pais, referindo-se ao povo ainda lá do deserto, referindo-se ao povo lá de Juízes, porque pecavam, erravam, clamavam, Deus libertava e depois se distanciavam de novo de Deus. Deus não quer que nós venhamos ficar cocheando entre dois pensamentos. Deus não quer que venhamos ficar com andar bamba, cambaleante. Deus quer que você tenha um posicionamento, um caminhar firme, um caminhar de fé. Por isso que ele está falando, Jeremias, eu tenho uma palavra a entregar, e a palavra é da parte de Deus, é da parte do Senhor, e Deus tem uma palavra nessa noite aos nossos corações. Ele está falando, levante-se e desça até a casa do oleiro. Primeira coisa que Deus fala para Jeremias, levante-se. E nós vemos na Bíblia várias passagens que Deus, antes de falar com o seu servo, Deus fala para se levantar. Nós vemos, por exemplo, Josué. Após ali a primeira derrota em Ai, Josué está amargurado, Josué está triste, Josué está num momento de, digamos assim, tristeza, de opressão, Deus fala para ele, Josué, levante-se. Está lá em Josué, capítulo 7, versículo 10. Nós vemos Deus falando com Elias. Elias, debaixo daquele pé de zimbro, ficou com medo. Elias,
Lá no Monte Carmelo, orou, fogo desceu do céu, consumiu aquele altar. Elias, alguém que andava na presença de Deus, após a ameaça de Jezabel, ele teve medo, foge, vai para o deserto, fica embaixo de um pé de zimbro. Aí o anjo do Senhor fala para ele: Elias, levante-se. Nós vemos em Atos capítulo 10, Cornélio, quando Pedro chega à casa de Cornélio, Cornélio vai, se prostra, vai tentar adorar Pedro. Pedro fala para ele: levanta-se, porque eu sou homem como você. Adorar só a Deus. Está lá em Atos capítulo 10, depois você leia. Então, quando nós vemos aqui que em várias passagens também, que Deus, para falar conosco, Deus não quer ver você prostrado, Deus não quer você cabisbaixo. Deus quer te levantar nessa noite, Deus quer renovar, quer te fortalecer, porque muitas vezes não estamos de pé, muitas vezes estamos deitados, estamos fracos, e isso não é uma prerrogativa sua somente, todos nós somos humanos, momentos de fraqueza, momentos porque somos limitados, momentos de dúvida, momentos... Mas, meu amado irmão, nessa noite, abra o seu coração, fale com Ele: Senhor, eu quero estar sensível, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero sair nessa noite de pé, eu quero sair nessa noite porque eu vou ouvir a Tua voz falando: levanta-se. E é interessante que Deus poderia falar com Jeremias ali. Jeremias já estava ouvindo a voz de Deus. Jeremias já estava tendo uma experiência ali com Deus. Só que a ordem de Deus foi: se levanta, Jeremias. Prostrado você não vai ficar, sentado você não vai ficar, deitado você não vai ficar. Mas quando nós nos levantamos, quando Deus te levanta, Ele vai te dar uma direção. E é interessante que Ele fala: levante-se e desça. E aqui tem vários ensinamentos. Deus poderia ter falado ali com Jeremias: Senhor, fala que eu te escuto, eu estou aqui, pode falar, pode responder. Não, Jeremias, tem que descer. Tem que ir aonde eu quero que você vá. Muitas vezes queremos ouvir a voz de Deus, mas não estamos dispostos a descer. Queremos ouvir a voz de Deus: Senhor, fala comigo. Senhor, qual a tua vontade na minha vida? Aí Deus fala: olha, eu vou te levantar, mas eu quero que você desça. Aí depois a pessoa não obedece, a pessoa volta para o mundo, não vem mais à igreja. Obedeça, siga a voz de Deus, siga a orientação de Deus, porque se você descer, tenha certeza que Deus vai te mostrar coisas grandes, coisas profundas, coisa que nem homem viu, nem ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para você, para aqueles que o amam. É muito lindo falar: Senhor, me põe de pé, me renova, me fortalece. Aí Deus fala: Moisés, quero que você vá até Faraó. Deus fala: Jeremias, desça até a casa do oleiro. E as pessoas começam a questionar: mas Senhor, tem tantos outros lugares, tem palácios, tem rios, tem lugares maravilhosos, vou ter que descer até a casa do oleiro. Deus poderia falar ali com ele, mas para ouvir a voz de Deus, muitas vezes é preciso descer, se humilhar, se prostrar, quebrar o próprio eu. Não é o que ele diz em 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, tem que se humilhar, tem que descer, porque quando descemos tem um que te coloca de pé, tem um que exalta. Meu amado irmão, os humilhados serão exaltados. Meu amado irmão, Deus sabe a hora certa de agir. Então, quer ouvir a voz de Deus? Precisamos sair da zona de conforto. Ah, pastor, Deus já está falando comigo aqui. Amém. Mas se Ele falar: levanta-se e desce, obedeça. Porque Deus fala assim no versículo 2: levante-se e desça até a casa do oleiro. Por quê? Porque tem um propósito. Lá
Lá você ouvirá as minhas palavras. É lá que Deus tem um mistério contigo. É lá, meu amado irmão, que Deus vai te mostrar, Deus vai revelar. Não é aqui, não é parado, não é no momento que você já... Deus quer te mostrar coisas maravilhosas. Se você obedecer, se você não questionar, lá você ouvirá as minhas palavras, se humilhar. E é interessante que ele obedeceu. Diz o versículo 3: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. A roda, ela fica naquele movimento, girando, e ele coloca o barro de uma maneira ainda informe, e ele vai moldando o vaso conforme ele quer. E quando ele chega à casa do oleiro, ele desceu, ele obedeceu, e ele observa que o oleiro estava trabalhando. E o Espírito Santo de Deus fala nessa noite: eu estou trabalhando por você, você está nas minhas mãos como o vaso nas mãos do oleiro. Eu não estou parado, eu não estou tirando aquele sono. Deus, não dormita, não dormita o guarda de Israel, não dormita aquele que te guarda. Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está observando. Desde a antiguidade, diz Isaías, não se viu nem se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que o amam. Deus está agindo. Você pode achar que Deus está em silêncio. Pastor, eu estou há 10 anos buscando. Continue. Pastor, eu estou há tanto tempo buscando a direção, buscando a voz de Deus. Continue. Deus está trabalhando. Na hora certa Ele vai te direcionar, vai trazer você para o lugar que Ele quer que você esteja, e você vai ouvir a palavra de Deus. Lá você vai ouvir as minhas palavras. Você desce à casa do oleiro. Eu fico feliz porque você veio aqui nessa noite, porque você desceu à casa do oleiro, você se humilhou, você negou a si mesmo, você abdicou. Deus sabe como você chegou aqui, cansado, no seu limite, talvez pavimentando o seu trajeto da sua casa até aqui com choro, com lágrimas, talvez com desânimo, talvez pensando, seja a última vez que eu vou, não sei. Mas eu sei que você chegou à casa de Deus. Você chegou à casa do Senhor, e aqui tem renovo, tem bálsamo, tem alegria, porque tem a presença de Deus. De nada valeria estarmos aqui se não fosse a presença de Deus. Seria um encontro, seria conveniência, seria clube. Mas quando o servo de Deus se reúne, onde tem 2, onde tem 3, onde tem 30, onde tem 50 servos de Deus reunidos, tem a presença dele, e você está na casa do oleiro, e Deus está trabalhando por você. Você está aqui ouvindo a palavra, você está aqui louvando, você está aqui adorando, você está aqui buscando. Deus está trabalhando na sua vida, na sua casa, na sua saúde, na sua mente, no seu coração. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus trabalha. Ele estava trabalhando sobre a roda. Só que é interessante que diz o texto sagrado, quando ele entra, ele está trabalhando, e mesmo Deus trabalhando, o vaso quebrou. Mesmo Deus trabalhando, o vaso quebrou. O vaso somos nós. Mesmo Deus moldando, trabalhando sobre a roda, diz o versículo 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Você é vaso do Senhor. Mesmo Deus trabalhando, mesmo você na presença, mesmo você servindo, mesmo você adorando, muitas vezes nos quebramos, choramos, sentimos medo, sentimos momentos difíceis, vem a tempestade. Quantas vezes estamos quebrados? Mas lembra que quando quebramos,
Deus não para de trabalhar. Pode dar um glória a Deus. Deus não para de trabalhar. Quebramos o vaso que o oleiro fazia de barro, se estragou nas suas mãos. O que Deus faz? Continua trabalhando. Ele vai fazer outro. Ele tornou a fazer dele um outro vaso. Ele não despreza aquele vaso quebrado. Ele não pega aquele material quebrado, aquele material que se estragou. Pelo contrário, ele pega dele e faz um vaso novo. Nessa noite Deus te trouxe aqui porque Ele quer te encher de uma maneira sobrenatural, batizar, renovar, encher com o Espírito Santo, e todos nós sairemos por essas portas um vaso novo, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Senhor. Ele vai fazer um novo vaso, é uma nova vida, é um novo momento. Nós vemos aqui, tantas passagens. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O vaso antigo quebrou, o velho homem quebrou. E agora você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas ficam para trás. E meu amado irmão, tudo se faz novo. Quando Deus quebra, quando nós nos quebramos, quando Deus molda de novo, quando Deus vai lapidando conforme a sua vontade, diz o final do versículo 4, Ele fez um outro vaso, mas segundo bem lhe pareceu, conforme a vontade dEle. Tudo vai se fazer novo na sua vida. Mesmo quebrados, você continua na mão de Deus. Mesmo quando quebramos, mesmo quando ficamos ali de uma maneira estragada, quebrada, Deus continua trabalhando e você continua na mão de Deus. E o vaso somos nós, uma nova vida, novas vestes, nos despojamos do velho homem. Se hoje você está quebrado, não é o fim. Se hoje você está no limite, não é o fim. Se você hoje subiu essas escadas, no momento de dúvida, no momento que a fé está lá embaixo, se você está no momento, todos nós passamos, lembra que não é o fim. Mesmo quebrado, talvez você tenha se desviado, talvez você tenha cedido a um pecado, talvez você tenha feito algo que não agradou a você, muito menos a Deus. Mesmo quebrado, Deus continua trabalhando e você continua nas mãos de Deus. E Ele faz um vaso novo, segundo bem lhe parecer. Preste bastante atenção. Quando somos um vaso novo nas mãos do oleiro, o vaso não toma a forma que ele quer. Você já viu com certeza esse vídeo tão lindo? A roda girando e ele fazendo ali o vaso conforme lhe aprouver, conforme lhe bem parecer. Sabe o que é isso? Vaso que é vaso, homem de Deus que é homem de Deus, mulher de Deus que é mulher de Deus, vive segundo a vontade dEle, vive segundo a vontade do Senhor. Senhor, eu quero ser um vaso alto, lindo, bonito. Senhor, eu quero ser um vaso mais robusto, para ficar mais cheio. Deus vai fazer conforme a vontade dEle. Sabe o que aprendemos aqui? É segundo bem lhe parecer, em Cristo. Aquele que está em Cristo, aquele que é guiado pelo Espírito, aquele que vive pelo Espírito, porque nós temos um modo de vida. E se você congrega aqui, você sabe qual é o nosso modo de vida, porque eu sempre cito nas pregações, ou na maioria das pregações, Abacuque capítulo 2, versículo 4, qual é o nosso modo de vida? O justo viverá, mais forte, o justo viverá pela fé. E pela fé nós entendemos, nós compreendemos, nós vivemos que o que prevalece na nossa vida é a vontade do Todo-Poderoso, do El Shaddai, e não a nossa vontade. Muitas vezes queremos moldar o vaso que queremos ser. Muitas vezes queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Tem que ser desse assim, tem que ser... Na mesma casa tem vasos de barro, tem vasos de ouro. Seja o vaso que Deus quer que você seja. Seja o instrumento nas mãos do Senhor.
segundo bem lhe pareceu. Meu desejo nessa noite é que você se sinta renovado, que você talvez tenha passado momentos que estão te quebrando, turbulências, talvez a carne lutando contra o espírito, talvez a adversidade, talvez a afronta de gigantes. Deus sabe o que você está passando. Que nós não podemos esquecer é que mesmo quebrados, Deus continua trabalhando, a mão de Deus continua agindo e você está na mão do oleiro. E ele diz, o Senhor, no versículo 5: então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Deus quer te renovar, Deus quer fazer tudo novo. Assim como o vaso na mão do oleiro, é você na mão do Senhor. Meu amado irmão, Deus quer fazer coisa nova, Ele é poderoso, diz Efésios capítulo 3, versículo 20, para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Estamos na mão do Senhor. Deus está falando, assim diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão. Então pode descansar, pode ir recebendo a paz, pode ir recebendo a tranquilidade, pode ir recebendo o jugo do Senhor, o fardo dele, porque é leve, meu amado irmão, ele é manso, ele é humilde, e nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Por quê? Porque como vasos, estamos nas mãos do Senhor. Estar na mão do Senhor é você ser cuidado por Ele. Estar na mão do Senhor é você ser trabalhado por Ele. É ter dele o zelo. Você já viu uma mulher em casa cuidando de uma planta? O carinho, o zelo de um vaso que vai e rega e cuida, coloca num lugar apropriado. É hora de pegar sol e bota, é hora de tirar do sol e cuida da planta, e vai cuidando daquele, coloca num lugar que oferece menos risco. Assim é Deus contigo, Deus guarda. Estar na mão do Senhor, meu amado irmão, é descansar, é Deus te levar a pastos verdejantes, diz o Salmo 23, é Deus te conduzir a águas tranquilas. Deus está pegando pessoas nessa noite pela mão e conduzindo a águas tranquilas. Deus está mudando histórias, Deus está dissipando tempestades, e eu creio, em nome de Jesus, eu profetizo: grande será a bonança na sua vida. Tem porta sendo aberta. Pode ir preparando o seu coração, meu amado irmão. A porta Deus está preparando, porque você está nas mãos do Senhor. Não fica preocupado com prazo. Não fica preocupado, vai acabar, meu amado irmão, você está na mão do Senhor. Não fica preocupado com números do homem, com possibilidades e probabilidades do homem. Você está nas mãos do Senhor. Você é vaso na mão do oleiro. Ele diz: assim são vocês na minha mão. E o melhor, estar na mão de Deus, é ser protegido por Ele. Aquele que é de Deus pode preparar, meu amado irmão, seu coração para dar um glória a Deus bem forte. Aquele que está em Deus, aquele que é de Deus, o maligno não toca, o diabo não toca. Diz João: o diabo, o maligno não toca. Está nas mãos do Senhor. Você vai viver em paz, vai viver tranquilo. Vai ter luta, vai ter momento que vai ser quebrado, mas é Deus cuidando, é Deus zelando por você. Então ele diz no versículo 6, guarde esse versículo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? E quantas vezes fica na nossa cabeça o será? Será que Deus vai trabalhar na minha vida? Muitas vezes fica na nossa mente o porquê, o quando, o como, qual a via, qual o caminho, qual a maneira, qual o modo. Será? Só que Deus está respondendo de uma maneira
afirmativa. Será que não posso fazer com vocês como esse homem, como esse oleiro? Porque assim são vocês na minha mão. Então deixa a dúvida cair por terra. Não permita a incredulidade bater no seu coração, na sua mente. Creia que Deus trabalha por você. Creia que você, meu amado irmão, está na presença de Deus, na presença do Senhor. Então Deus, Ele responde, Deus, Ele afirma, na minha mão. Você está na presença, estamos na mão do Senhor. E sabe o que é estar na mão do Senhor? O vaso, o novo vaso vai ser cheio, vai receber o óleo, vai receber a presença até transbordar. Vaso não é feito para ficar vazio. Está vazio, tem que acordar. Está vazio, tem que despertar. Vaso é feito para ser cheio. Vaso é cheio para receber algo. Vemos isso no Antigo Testamento. Lembra? O que você tem? Aquela mulher, aquela que só almejava apenas comer e morrer com seu filho. Só tem um pouquinho de azeite. Vai pegando um monte de vasos. Vai, bate nas vizinhas. Vai, pega o máximo, porque o pouco que ela tinha, conforme ela ia derramando naquelas vasilhas, conforme ela ia derramando naqueles vasos, eles iam enchendo. Deus nessa noite quer te fazer um vaso novo, e não apenas te fazer um vaso novo. Deus, Ele quer te encher, quer batizar com o Espírito Santo de Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo de Deus, esteja atento, esteja ligado. Deus quer trabalhar na sua vida de uma maneira sobrenatural. Não posso eu fazer assim como fez esse oleiro, não posso eu fazer assim na sua vida. Vai ser cheio até transbordar. E para ser cheio até transbordar, eu lerei apenas alguns versículos do capítulo anterior, do capítulo 17. Lerei o versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus? Porque vaso novo confia em Deus, vaso feito, moldado por Ele, vaso de acordo com a vontade dEle, confia em Deus. Não confia no homem, não confia na carne mortal, não faz da carne mortal o seu pilar, o seu braço, e o coração não se desvia do Senhor. Esse é como um arbusto solitário no deserto. Qual é a nossa escolha? Não adianta ser um vaso novo e ficar vazio. Não adianta ser um vaso novo e ficar cheio de coisas do mundo, de coisas que não agradam a Deus. Bendito aquele que confia no Senhor. Diz o Salmo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Diz o Salmo 125, esse você conhece, esse a gente louva bastante: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Bendito é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Confia nele e você tem uma esperança. A sua esperança não é vazia, a sua esperança não é vã, sua esperança não é oca, porque se você confia nele, você, diz o versículo 8, é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Ou seja,
seja, é para glorificar, porque se você confia no Senhor, você é como uma árvore plantada junto às águas. E olha só, diz o Salmo 1, é a mesma, né, comparação. No devido tempo vai dar o fruto, no devido tempo vai frutificar. E estende as suas raízes para o ribeiro. E quando vem a adversidade, para uma planta é o calor. Quando vem o calor, não vai ter receio, porque mesmo no calor, as suas folhas permanecem verdes, mesmo na adversidade, mesmo na dificuldade, meu amado irmão, você não vai secar, não vai ter sequidão. Você é árvore plantada junto a ribeiros, você é árvore frutífera do Senhor. Tá calor, tem a adversidade, tem a luta, e não vai ter receio, não vai ter medo, porque mesmo na época do calor, essa árvore que confia em Deus vai permanecer verde. E no ano da seca não vai ter perturbação, não vai deixar de dar fruto. Você olha ao redor, tem sequidão para um lado, você olha para o outro lado, tem árvores secas do outro lado, tem 1000 caindo ao teu lado, tem 10.000 caindo à tua direita, mas você não é atingido. Na época da seca, você confia no Senhor, está todo mundo se perturbando, mas você não se perturba e vai frutificar, mesmo na época do calor, vai frutificar mesmo na época da seca, porque o nosso Deus pode todas as coisas. Quer ser vaso novo? Tem que confiar em Deus. E para confiar em Deus é ser moldado conforme Ele quer. Ah, pastor, eu não quero ir para a época da seca. Ah, pastor, eu não quero ir para a época do calor. Estamos falando de uma maneira espiritual, não estamos falando da parte física. Parte física você tem um ar-condicionado, estamos falando espiritualmente. Guarde essa palavra, vaso na mão do oleiro. Ele quer que você se levante, mas muitas vezes nos levantamos para descer, para entender. José foi assim, precisou descer. Foi à cova, foi lançado pelos irmãos na cisterna, cova não, cisterna, foi vendido como escravo, foi trabalhar como escravo, foi preso injustamente, mas mesmo assim, Deus o abençoou. Aonde ele colocava a planta dos pés, Deus fazia ele prosperar, Deus o abençoava. Foi com Davi, vimos ontem na live, quem pôde acompanhar, aonde Davi colocava a planta dos seus pés, Deus dava vitórias para ele. Deus é contigo, Deus te abençoa. E ainda que venha o calor, ainda que venha a seca, você não vai se perturbar, você não vai perder, meu amado irmão, o seu rumo, você ainda assim vai frutificar. E ele diz no versículo 10, eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos. Lembra do Salmo 139? A onisciência de Deus. De longe Ele penetra nos nossos pensamentos. Deus conhece o coração. Deus fala, eu sondo o coração. Sondar é lançar uma sonda, é ir lá no mais profundo. Deus sonda os corações. Vemos isso em tantas passagens. Por exemplo, Samuel. Não é Eliabe não, lembra quando Deus leva Samuel, o profeta Samuel, à casa de Jessé, para escolher o novo rei. Aí Jessé mostra os filhos, aí quando Samuel vê Eliabe, certamente estou diante do rei, o que Deus fala? Não é esse não, eu não vejo como o homem vê. O Senhor, Ele olha o coração, e que Ele, ao olhar o nosso coração, Ele vem encontrar adoração, Ele vem a encontrar gratidão, Ele vem encontrar amor a Deus sobre todas as coisas, Ele vem encontrar, meu amado irmão, prioridades corretas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.
Eu olho, eu sondo o coração, eu provo os pensamentos. Quer ser um vaso novo? Quer ser vaso na mão do oleiro? Quer estar nas mãos de Deus? Mas cuidado com o coração, cuidado com os pensamentos. Versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Quando eu li esse versículo a primeira vez, falou muito ao meu coração. Chorei. Você, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Versículo 13 ele encerra falando: Senhor, tu és a fonte de águas vivas. Cura-me e serei curado. É a tua vontade que prevalece. Salva-me e serei salvo. Ainda que muitos dizem, né, onde está a palavra do Senhor? Você crê, você confia, você declara exatamente isso. Senhor, eu creio, eu confio em ti. Cura-me e serei curado. Quebra esse vaso e eu tenho certeza que serei feito um vaso novo conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Então a mensagem dessa noite aos nossos corações: levanta-se e desça. É se levantar, é se colocar de pé. Nem sempre para subir. Tem momentos em nossas vidas que estamos lá em cima. Tem momentos em nossas vidas que estamos no vale. O que importa é obedecer à vontade de Deus, porque Ele está trabalhando. Mesmo sendo quebrados, Ele continua trabalhando. Deus não vai te abandonar, Deus não vai te esquecer. Quebrou o vaso, lembra que você ainda está nas mãos de Deus e que Ele continua trabalhando, moldando conforme a vontade, o querer, guardando, curando, livrando. Livra-me, serei liberto. Meu amado irmão, Deus fala, né? Cura-me, serei curado. E assim eu creio que a vontade de Deus para minha vida, para a sua vida, para a sua família é boa, perfeita e agradável. Coloque-se de pé nesse momento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Senhor amado, de novo, eu quero ser, preciso ser um vaso novo. Coloque a mão no seu coração, faça essa oração. Quantas vezes estamos assim, precisando ser quebrado? Às vezes não conseguimos, mas Ele pode, porque você está na mão dEle, Ele está trabalhando. Nós vamos fazer 2 orações. Se você está aqui nessa noite e deseja mudar a sua vida, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, fale com Deus. Se você está aqui nessa noite e deseja ser esse vaso nas mãos do oleiro, só uma maneira é entregando a sua vida para Jesus, declarando, confessando Jesus como seu Salvador, de verdade, lá na alma, lá no coração. Não é rótulo de igreja, não é religiosidade, não. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Se você está aqui nessa noite e quer ser um vaso na mão do oleiro, só uma maneira: confessando Jesus como seu Salvador. Se você está aqui e deseja confessar Jesus, levante bem alto uma de suas mãos.
para que possamos orar por você. Ou se você esteve afastado dos caminhos do Senhor, deseja voltar à casa do Pai, levanta bem alto. Segundo convite, você que nessa noite ouviu essa palavra, está sentindo ser esse vaso, está quebrado, talvez cansado fisicamente, talvez cheio de dúvidas, buscando uma resposta, talvez tenha se desviado, talvez precisando de uma experiência verdadeira com Deus. Feche seus olhos, para que nenhuma conversa paralela atrapalhe essa sua oração, para que nenhum outro movimento atrapalhe, porque é o momento de orar, é o momento de clamar. Se você se sente como vaso e quer ser quebrado, talvez quebrou por si mesmo, ou precisa ser quebrado, precisa da ajuda do Senhor. Senhor, me faz um vaso novo. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, porque confiamos em Ti. Se o Senhor quiser curar, vai curar. Quiser libertar, vai libertar. Quiser mudar a história, o Senhor vai mudar. Manifesta, Senhor, o Teu poder, a Tua graça. E quebra, Senhor. Precisamos ser quebrados. Nos dá, ó Deus, experiências contigo. Nos leva, Pai, a um nível mais profundo de intimidade contigo. Queremos Te conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Quebra esse vaso, Pai. A começar por mim. Carecemos, precisamos das Tuas mãos, Senhor, direcionando, moldando, guardando, livrando. Em nome de Jesus, Pai. Talvez tenham pessoas aqui quebradas, despedaçadas por uma tristeza, uma perda, por um momento amargo que passou. Talvez por uma tempestade, por uma dor, por uma traição, por uma maldade que fizeram, por uma covardia que fizeram. Quebra, Pai. Nos ajuda a deixar no passado e tudo vai se fazer novo. Tudo vai se fazer novo. As coisas velhas estão ficando para trás, meu amado irmão. Eu creio, eu profetizo. Está ficando para trás, está tendo libertação, está tendo, meu amado irmão, Espírito Santo de Deus enchendo até transbordar. Assim, ó Deus, vai trabalhando, vai enchendo, vai batizando com o Teu Espírito Santo. Assim como foi na casa de Cornélio, Pedro só falando as palavras, as pessoas foram recebendo o Teu Espírito Santo. Assim nós cremos, Pai, ouvindo a Tua palavra, a pregação da Tua palavra, vidas estão sendo cheias de Ti, da Tua presença, do Teu Santo Espírito. E o vaso está sendo não apenas quebrado, trabalhado, sendo feito novo, mas está recebendo uma porção, está sendo cheio até transbordar. Assim oramos, Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Você que crê, aplauda bem forte o nome do Senhor. Você que quer ser um vaso novo, aplaude, adore, adore, adore ao nome do Senhor.